Senhor, pedimos ajuda da equipe espiritual, serenidade, tranquilidade em nossos corações, para que possamos, Senhor, refletir sobre os estudos aqui colocados, a mensagem da equipe espiritual para nós, para que possamos fortalecer os nossos corações, fortalecer os nossos espíritos para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui na Terra. Estejamos sempre atentos e vigilantes ante as nossas responsabilidades, os nossos compromissos espirituais, sintonizados com a equipe espiritual superior. Possamos trabalhar para fazer mais luz em nossos corações e daqueles que convivem conosco, daqueles que nos rodeiam. Que sejamos dignos das oportunidades que estamos tendo, de trabalho, estudo, com a família. Pedimos, Senhor, por todos aqueles doentes, necessitados, aflitos, que possam ser amparados, pelos que estão em tratamento aqui no núcleo, pelos trabalhadores da casa. E que possamos, Senhor, dar a nossa contribuição da forma que for possível. Pedimos pelos rumos do nosso país, pelos países que estão em conflito, possa aclarar as mentes das pessoas e dissipar as trevas que pairam sobre essas regiões. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bom dia. Vamos retomar o nosso estudo, gente, da base religiosa da humanidade. A gente começou um roteiro novo, né, um módulo novo, que é a evolução do pensamento religioso. F5? Ixi. Hã? Ah, aqui está certo. Tá. Então, recapitulando rapidamente, né? Não vou passar tudo não, mas... Hã? Por quê? Tá dando reflexo? Tá manchado. Tá tudo manchado. Não, o fundo aqui é manchado. Ah, o fundo é manchado? É, não é preto liso, não. Já era. Essa foi boa. Então eu estudo objetivos específicos, conceituar religião, religião natural e religião revelada. Identificar as principais características da experiência religiosa humana, né? O módulo vai aprofundar mais na história, no papel do espiritismo, né? Mas aqui a gente vai ver de forma geral o conceito de religião, né? O que é religião natural, religião revelada, que a gente já viu no domingo passado, né? Não vou passar tudo não, mas o principal, né? Religião faz parte do sentimento inato do ser humano, né? Não tem nenhum povo na história da Terra que não tenha tido a sua organização social, a sua sociedade baseada numa ideia de pensamento religioso, né? Não tem nenhum povo ateu, declaradamente ateu. Todos acreditavam em alguma coisa, né? Ou divindades naturezas, politeístas, deuses familiares, mas de várias formas diferentes, até as organizações religiosas mais complexas da atualidade. E faz parte da própria evolução moral da humanidade, a história da religião, né? Aí o Emmanuel fala bastante coisa pra gente, né? No Caminho da Luz tem bastante coisa. No Caminho da Luz fala bastante desse aspecto também, né? E a gente tem a diferenciação entre religião natural e religião revelada, né? O que seria religião natural? É aquela que está na lei natural, né?
ela resulta desse sentimento inato do homem que reconhece a sua fragilidade e reconhece a existência do Criador, né, de uma inteligência superior ou inteligências atuando, né, na criação e organização do mundo, de tudo que existe. E aqui a gente falou um pouquinho do intelectualismo, materialismo que procura matar, né, isso no homem, mas isso é impossível, porque ele não consegue explicar tudo, né? Ele cai na própria incapacidade de confortar a dor e resolver os problemas do mundo. Aí a gente falou um pouco do papel do Espiritismo, entramos em religião revelada, né? Que seriam aquelas que foram reveladas por profetas, que trouxeram conhecimento que não tínhamos na Terra, não tínhamos esse conhecimento, e esses profetas trouxeram esse conhecimento. Então a gente teria o judaísmo com Moisés, o cristianismo com Jesus e o islamismo com Maomé, como exemplos. E fala aqui, né, em oposição à religião natural seria passível de um estudo. A religião natural, ela é passível de estudo científico e filosófico. A revelada não, ela já entra na questão, já que algo que estava escondido foi revelado, não seria passível desse estudo. Bom dia, tudo bom? Aqui acho que nós falamos, né, que faz parte da solicitude de Deus para com as suas criaturas o envio de espíritos missionários, de espíritos um pouco acima da nossa média mundana, que eles não têm a verdade absoluta, mas têm uma proximidade maior com o Criador e, portanto, seriam esses reveladores, né? Naturalmente pela sua posição moral mais elevada. Pode ser mediunicamente ou pode ser pela própria intuição, pelo próprio conhecimento natural do espírito. Então aqui, a revelação é sempre feita a homens predispostos, sob o nome de profetas ou messias, né? Desse ponto de vista, ele fala que a revelação implica passividade absoluta e aceita sem verificação, sem exame nem discussão. Seriam os dogmas das religiões nascidas a partir desses profetas. Mas a revelação, ela traz ensinamentos eternos, né? Todas as religiões trouxeram, né? Só que a própria organização humana, né? A religião que se criou a partir disso, ela coloca essas verdades e cria um sistema que não é passível de verificação, de questionamento, né? Mas não foi o objetivo desses profetas, desses espíritos. Todas as religiões tiveram seus reveladores, né? Longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, apropriados ao tempo em que viveram, né? E ao caráter dos povos a quem falavam. E isso, só que as organizações humanas falhas, como os próprios homens, criaram sistemas de dominação, né? Corrupção e esses erros históricos que a gente vê aí nas religiões. Aí tem acho que nós paramos depois desse item 9, nós fizemos até aqui. Haverá revelações diretas de Deus aos homens. Kardec não entra muito no mérito, né?
que ele fala que não, sem dúvida, não padece de dúvida que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Estariam mais aptos a transmitir esses pensamentos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Está na Gênesis. Aqui, só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas nem todos os espíritos são perfeitos, né? A gente viu essa parte. Espera aí. Ele está voltando ou indo para frente? Voltou. Essa parte a gente fez, né? Vocês lembram? A gente parou por aqui. Gênesis capítulo 1, 24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-se mais ou menos contaminadas das fraquezas e ninharias humanas. A gente vê isso, né? Alguns povos, né, faziam sacrifícios, até humanos, né, pensavam num Deus vingativo, ou seja, você tinha que agradar a Deus fazendo um sacrifício dessa forma. E até hoje a gente não tem o conceito real de Deus. Muitos ainda consideram Deus como um homem, né, com as ninharias e sentimentos humanos. Na verdade, a gente sabe que é muito maior do que isso. Nós somos ainda crianças, né, aprendendo. Nós somos filhos de Deus, aprendendo a caminhada, a longa jornada do Espírito. Mas as religiões, elas se organizam de acordo com o conceito que elas têm de Deus. Eu fico pensando, até hoje essas guerras religiosas, né? Religiosas, são em nome de Deus. São os muçulmanos, esse povo que joga bombas. Seriam os radicais muçulmanos. Então, eles, na verdade, eles não têm entendimento do que Deus espera da gente. Então, para eles, aquilo ali não que a gente até conversou isso no domingo passado, não que os muçulmanos sejam assim, né? Existem os radicais, as linhas radicais muçulmanas. Eles não entenderam ainda, né? O que Deus espera? Dentro do conceito aqui, é que eles estão ainda dentro de uma sociedade ainda de vingança, né? Ainda numa cultura do Deus vingativo, cruel, né? Onde eles têm que guerrear exatamente, seriam as jihadis que eles chamam, né? Para uma guerra santa, em nome de Deus, para vencer o inimigo, né? Então, estariam ainda num nível ainda um pouco difícil. Agora eu estava pensando também, isso aí isso é reflexo, esses espíritos que estão vibrando nisso, isso é coisa histórica, né? A gente tem que pensar na história da Terra. Por que esses espíritos estão aí dessa forma hoje? Com esse sentimento de vingança, né? Guerreando dessa forma. Porque ainda faz parte da história da Terra. Os católicos não guerrearam contra os muçulmanos aí na época das cruzadas, durante séculos a fio, né? Será que não é um retorno desses espíritos?
buscando vingança, com revolta, né? Buscando vingança. Não sei se é. Tudo deve ter um sentido por trás. Fala-se muito, por exemplo, nas guerras. Aquele espírito que desencarna, ele não tem nem o tempo necessário para se excluir, vamos dizer assim, e volta. Ele volta com aquele mesmo sentimento de belicoso, né? De brigar, então vai até que essa corrente seja quebrada, né? É a quebra da corrente mesmo. E aí o que eu fico imaginando? Quando ele reencarna, se ele chega aqui, ele encontra o mesmo ambiente que ele tinha quando desencarnou, qual que é a chance que ele tem de aprender coisas novas, da educação religiosa, ou seja lá o que for, para que essa mudança se faça, né? Aí eu acho que vai virando aquela coisa, vai e volta, vai e volta. Não tem um intervalo aí de, não sei se eu estou errado, mas eu fico pensando que falta um intervalo de educação para esse espírito, para ele entender e ele voltar de uma forma, com sentimentos melhores, talvez, para pôr em prática. Ele chega aqui, ele encontra aquela confusão toda de novo, porque em determinadas regiões não tem um minuto de paz. Eu não faço muito pouco. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Marilda, pode ser, mas pode ser, a gente também vê no Espiritismo que a gente está passando um momento de transição, de limpeza das trevas, né? Nunca teve tanta gente encarnada na Terra, né? Hoje nós somos, bom dia, mais de 7 bilhões de pessoas, né? E nesse momento de transição, alguns espíritos estão tendo as últimas oportunidades, outros vão ser deportados, né? Às vezes são organizações das trevas que estão atuando aí, você não sabe, né? Dos dois lados, não é só do lado dos dois lados. Eu acredito que tem muita necessidade do espírito também, que às vezes não adianta você pegar um espírito que está lá naquela situação, trazer para cá, porque aqui não vai ensinar nada. Ele às vezes precisa viver aquela situação para começar a entender que está errado dentro da própria situação. Talvez falte muita coisa ainda para ele conseguir assimilar elementos melhores, né? Como a gente vê muitos desses povos, o amor exacerbado da terra, onde eles nasceram. Os que querem mudar mesmo, não querem mais esse tipo de situação, vão embora, vaza. Vai para a Europa, vai vir para o Brasil recebe de braços abertos, assim, ó, tá nem aí. Nós estamos passando um problema migratório aí, né? Aqui na América ainda não. Não, aqui na América não, eles estão vindo para cá. O Brasil recebeu muitos haitianos, tem recebido do Oriente, assim como sempre recebeu. Mas a Europa, está tendo a crise de migração desses povos que estão tentando fugir para a Europa, né? E a Europa está aí, e agora? O que eu faço? Eu vou fechar ou eu vou abrir? Né? Alguns países estão reticentes, outros não, nós temos que resolver. A Turquia está reticente a chegar. Teve um país que construiu um muro, que era um país de passagem do Oriente Médio para a Europa. É Turquia, então é Turquia. Mas vale a pena lembrar que o que está por baixo dos panos a gente também não conhece. E muitos desses conflitos muitas vezes foram provocados por outras nações que às vezes não tinham nada a ver com aquela situação, vai lá. É difícil falar foram provocados, mas de alguma forma foram. E as nações que têm condições, né, elas têm que abrir os olhos, porque elas entender que elas fazem, que elas interferem e precisam agir para resolver a situação, né? Elas pensem melhor as atitudes, né? Que elas passem a ajudar mais, né? Porque acho que o mundo hoje acabou esse negócio de cada país por si, vamos tirar o máximo, né? A Terra está exaurindo. A Terra está exaurindo os recursos. Nós estamos com essa crise hídrica aí, que acho que é um reflexo disso aí, né? A barragem que rompeu aí essa semana, são coisas que a gente tem que fazer a gente
refletida de como a gente está agindo sobre a terra, né? E a sociedade e os países também. Os políticos, né? A crise aqui no Brasil. É para a gente repensar tudo isso. Né? Tem uma reunião agora, né, do meio ambiente, na fora, tem aquela reunião que tem anualmente para falar sobre clima, até agora, né? Mas. Hã? Não sai não, né? Tem aquele negócio de 5% de. É uma tentativa. Diminuir a poluição 5%. Mas um país pode ajudar o outro, a gente não consegue entender. Eles criam os documentos dos países que mais poluem, não aderem. Os Estados Unidos mesmo não aderiram quase um mês até hoje. É um dos que mais poluem. Assim, eles têm leis estaduais muito boas. Os Estados Unidos eles têm algumas leis boas, mas eles, como a matriz energética dos Estados Unidos é toda fóssil, né, praticamente. Então, eles não conseguem cumprir por causa disso e se eximem. Mas eles, por outro lado, eles têm outras leis de emissões de veículos, a água, o respeito à água, outras coisas que a gente não tem. Então, a gente não adianta só atirar pedra, não. Né? Mas eles têm limitação de a geração elétrica, hidrelétrica que a gente tem aqui no Brasil. Eles não têm o mesmo recurso lá para fazer. Mas tem que chegar no meio termo, né? Tem que chegar em algo viável, sustentável. Gente, isso aí é um processo. Isso aí não vai resolver de uma hora para outra, não. Porque se a gente quiser resolver de uma hora para outra, a gente vai ficar só reclamando, sofrendo e xingando. E não é assim que resolve. Né? É um processo que passa pela gente, pela nossa mudança moral. Né? Então nós estamos tentando mudar aqui, mas é a sociedade como um todo que tem que mudar. Vai emitir um novo tipo de energia que vai envolver o planeta, vai envolver os vírus. Mas para a sociedade mudar, ela tem que se sensibilizar. O que sensibiliza ela? Desespero, basicamente. Eu acho que faltam líderes. Eu acho que no mundo estão faltando líderes com um pensamento positivo, que busquem trazer as pessoas para refletir isso daí e trazer a mudança. Né? Os líderes, normalmente, quais os líderes políticos que nós temos hoje no Brasil? Nenhum é exemplo. Né? Nenhum é exemplo. Aí fica todo mundo. A gente tá meio... É um mau exemplo, né? Nós temos que começar da base, das crianças. Mas as crianças, elas já estão. Pois é, Eu vejo a época que a gente era criança, a gente não tinha certas noções como as crianças de hoje em dia elas estão tendo. Você vê a diferença. E vão começar a cobrar. Algumas noções. E essas crianças vão começar a cobrar, porque elas Eles vão ser têm outra melhores consciência. com pensamento. Eu percebo isso. Quando eu era e hoje eu tenho filha, então quer dizer, o que ela pensa hoje eu não pensava quando eu era criança. A partir de coisas simples de jogar o papel. Exato. Coisas corriqueiras. Pequenas, coisas pequenas, que a mentalidade. Nós não vai ensinar isso, ela vai acha um aprender por absurdo. E coisa que eu não achava quando eu era pequena. Se joga uma mamãe. É tipo assim, é um absurdo isso pra ela. Nessas pequenas coisas. A única coisa que a gente aprendia é não jogar a casca no chão para o outro. Mas aí eu não só de banana. O resto podia. Eles já estão mudando, realmente. Isso eu vejo. São pequenas coisas que vão abrindo a nossa consciência, né? Começa pelas pequenas mesmo, né? Então, como é um processo de humanidade, um processo de espíritos, nós, teimosos ali, estamos temando há séculos. Você não vai mudar de uma hora para outra. Isso eu falo para a gente ter paciência com o processo de mudança. Não que a gente não tenha que mudar a gente agora, já. Mas para a gente ter paciência nesse processo. Porque para mudar todo mundo não é assim rápido.
Sim. Porque quando a gente estudou, né, sobre flagelos destruidores, né, da doutrina, mostra lá como que isso é o processo de progresso da humanidade. Essas calamidades, eu acho que, na verdade, acontece esse tipo de coisa, eu fico pensando, por que aconteceu? Por que não pode acontecer de novo? E apesar que o nosso povo é um povo que não foi muito destruído por essas coisas, mas o povo já está questionando muito. O povo, né, na simplicidade dele, ele já questiona as coisas, ele já fala, por exemplo, a gente vê nessas entrevistas. Nas entrelinhas, a gente nota o quanto que o povão, vamos falar povão que não tem muito acesso, né? As coisas, já consegue detectar ali naquela confusão toda alguma coisa que tem que ser mudada, mesmo que ninguém tenha falado com ele, mas o processo deixa de cada um, né? Então eu acho que vai, igual você está falando, devagar, vem até. Ela vai ser é um passo cada vez. É um passo cada vez que vai. Matar um leão por dia, né? Mas para esse passo é um leão por dia. Tem muitos movimentos desses, por exemplo, o Oriente Médio invadindo a Europa, um programa migratório que está acontecendo agora. Já aconteceu no passado. Você pega lá, tem guerras que foram travadas, o rei da Península Ibérica para expulsar os sarracenos, o rei da França para expulsar os sarracenos. Por causa exatamente disso, que eles estavam tomando conta. E agora está voltando tudo de novo. Por que eles saíram de lá? Por causa de guerra entre povos. Entendeu? Isso no 1400, 1200. Acontecendo de novo agora. São movimentos quase que cíclicos que acontecem naquela região ali. Se você perguntar para eles, são problemas que têm que ser resolvidos. Não existe esse drama que a gente vê porque a gente está de fora, entendeu? Você vai no sul da Itália, por exemplo, no sul da França, nossa senhora, o que mais tem é indiano e marroquino. Em Roma, quase não tem romano. É indiano e marroquino. Eu lembro que achei fantástico que eu vi essa semana, que era um navio, parecia um navio de carga, um navio de passageiro, um punhado de gente, até a perto do navio, de gente fugindo da Segunda Guerra para o Norte da África, gente da Europa fugindo da Segunda Guerra para o Norte da África. E achei fantástico. O movimento ao contrário, né? Mas já dentro de 70 anos. E agora, né, as guerras do norte da África, né? O sentimento que tem que mudar esse problema não é meu. Esse sentimento não pode existir, porque na verdade é isso. E se estamos em guerra dessa forma é porque ainda a gente está. A nossa sociedade ainda está moralmente. Oi? Eu vi uma mensagem, foi psicografada, parece que foi do André Luiz. Não tem condições de analisar, porque ele era assim, não tem como saber se aquilo é verdade ou não. Mas falando da transformação que vai ocorrer no prazo previsto, assim, e foi na reunião que agora em 2019 vai dar 50 anos. Que é uma previsão de espíritos de escopo para dar uma melhorada, dar uma alavancada no nosso progresso moral. Inclusive, há uma previsão também, diz que o Emmanuel vai encarnar e vai ser um grande político para dar uma melhorada no aspecto político. Nós estamos precisando. Não só nosso, mas do mundo todo, sabe? É bem interessante. Agora a gente não sabe a veracidade disso, se foi um espírito realmente autorizado a falar isso, ou se foi apenas alguém, um outro espírito que para nos causar uma certa impressão dele. Olha, nós não estamos. Acabei de ler um livro que eu achei assim muito atual, muito interessante. Foi uma psicografia do Tomás Antônio Gonzaga, Confidências de um Inconfidente, contando da Inconfidência Mineira. Esse livro eu adorei, que você leu aí. Eu li ele. Então. Muito obrigado. Legal aquele livro, né? Muito interessante, muito atual, né? Desde aquela época já havia equipe espiritual de Ismael trabalhando nos destinos do Brasil para a libertação do povo, né? E é muito atual o livro por conta disso, que conta e até o porquê a revolução deu errada, né? A Inconfidência deu errada, um pouco ainda que eu acho que o povo não estava, apesar de ter semeado alguma coisa,
O povo ainda não estava preparado, faltou liderança, né? É um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Os interesses escusos e mesquinhos que dominam ainda, né? na política. Está faltando direcionar as coisas. O Manuel Filomeno também fala desses meninos que estão vindo aí agora, esses espíritos, né? Mas eles já estão encarnando meio da gente aí, para dar essa alavancada que eles estão precisando, né? Sim. Diz que as últimas encarnações, principalmente na virada do século aí, estão vindo espíritos melhores, né? E vamos cultivar para a gente melhorar, né? Um ambiente melhor para as coisas melhorarem mesmo. Eu acho que é um missionário também que está aí, é o Papa. Sim. O Papa chegou com ideias assim. E trazendo a igreja para a essência dela. E argentino, né? E argentino. Quem diria, né? Ele tem deixado o pessoal, né, meio De cabeça. de cabeça, faz as coisas. A elite da igreja, né? A elite da igreja. Ele não está muito preocupado em agradar a elite da igreja. Parece que de Brasília. A corrupção do Vaticano parece que é de Brasília, né? Sabe o que o italiano falou? Sabe o que o italiano falou? Nós inventamos as leis. Vocês estão querendo falar sobre corrupção comigo? Quem falou isso? O italiano falou. Assim, que falando que o Brasil é muito corrupto, não é falou comigo. Nós inventamos as leis. Vocês estão querendo falar de corrupção comigo? A Itália é um país mais corrupto, segundo eles. Não, mas a máfia ali O jeitinho brasileiro lá é apto, entendeu? Humanizado. Bom, vamos continuar no tema aqui, para a gente não fugir muito. O culto religioso. Alguém lê pra gente? Questão 669. Livro dos Espíritos, né? Remonta a mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tem sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Principalmente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Sim. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Ele se entrega aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais, e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam como geralmente a praticais. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, escolher o ex sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiser testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. É isso que a gente estava falando, né? Sociedades mais primitivas, elas associavam o sacrifício a Deus, aquilo que era importante para elas, é o que elas consideravam que valia como sacrifício, por falta de uma evolução moral, né? Então, com sacrifício de animais, homens, até hoje, nossa, a gente está falando aqui dessas guerras religiosas, né, matando gente na televisão. É uma forma disso daí, de primitivismo. No dia a dia, a gente vê a facilidade que o outro tem de tirar a vida do ser humano, assim, a todo nada. Então, assim, está muito enraizado ainda essa questão aí de massagem, não valorizar a vida, né? Uhum. Vamos seguir. Nos homens, isso era com relação nos homens primitivos, o culto religioso nos homens primitivos. E nos homens mais adiantados, né? Questão 200.
espíritos encarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiência e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja no esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Então, a pergunta aqui que é feita para o Emmanuel, né, no Consolador, se o espírito ele escolhe as crenças, né, religiosas que ele vai ter quando encarnar. Ele fala, todos trazemos a ideia nata de Deus, né? Onde o culto terrestre ele é exteriorização dessa ideia nata. As seitas terrestres são materiais de experiência e evolução, independente da seita terrestre, né? Mas a escolha vai estar sempre de acordo com o estado íntimo da pessoa, né? Se ela vai agir na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo ou vai evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. O espírito tem a escolha, sim. Agora, mesmo dentro das diferentes culturas religiosas, né, tem os que vão repousar no culto e aqueles que vão agir na essência. Então a escolha é do espírito, realmente. Ou no catolicismo. Eu sou da religião, mas eu sou praticante, né? E esse é aquele ali, ó. Repousar nas ilusões do culto externo. Eu vou, eu frequento, mas... Eu estou mudando, né? Isso dentro do espiritismo também. Isso dentro do espiritismo também, né, gente? Isso é de qualquer religião. Cada um sabe de si o que está fazendo para se melhorar. Essa é a verdade. Não é o culto, como ele chama aqui, né? Os cultos terrestres são exteriorizações desse princípio divino, né? Não é essa exteriorização que vai resolver. É o que cada um traz dentro de si. Todos os espíritos trazem ideia. Sim, isso é inato, né? Mesmo aqueles que se dizem contra, tem isso lá dentro. Tem isso lá dentro e vai despertar. O ateu, aquele que é ateu? Também. O que é ateu, muitas vezes, ele é contra o que as religiões pregam. Aí ele se diz ateu. Ele não acredita naquilo que as religiões trazem empacotada para ele. Aí ele fala, não, só, né? E aquele que fala, eu não acredito em Deus? Aí, sim, tem. Aí é realmente ou falta de conhecimento, ou uma revolta interna, né? Alguma coisa que... Você está falando aquilo só de boca para fora, né? Porque... Tem alguma dúvida interna, né? Não tem como a pessoa... Em não, nós vamos... coisa ele deve acreditar. Sim. Né? Acho que ele despertou ainda para... Ele pode ter essa convicção, mas cedo ou tarde vai cair, né? Depende da evolução da pessoa, do estado evolutivo, né? Vai ser praticante ou não, vai acreditar. Nem que seja na morte, né? Quando ele morrer e ver que a coisa não acabou, que o mundo é muito maior, aí é o tempo que eu perdi, né? Ou não, às vezes ele fez coisas boas, teve hábitos. Isso é muito subjetivo, não pode definir nada, porque não conheço nenhum ateu que não é uma boa pessoa. Sim. Para falar a verdade,
Os ateus que eu conheço são as melhores pessoas que eu conheço. E é incrível isso. E eles, o negócio é, eles não acreditam nisso, mas isso não faz jeito as pessoas. Mas eles falam que não acreditam em Deus. Com convicção. Eu conheço Não muita Mas tem condutas mais corretas do que outros que falam. Exatamente. Sim, tem muitos ateus. Mas eu conheço ateus também que falam Olha, eu acho que é igual as religiões. Porque eu sou espírita, ou católico, ou evangélico, isso aí não vai modificar o meu espírito, se realmente o meu espírito não quer modificação. Então, eu posso ser ateu ou não, eu posso acreditar ou não, mas tudo que eu trago, minha ascendência, minha bagagem é espiritual, eu vou atuar de acordo com o que eu tenho, não com o que eu falo que sou ou o que eu acredito. Eu acho que eu já trago essa bagagem, independente do que eu falo que eu sou. Você vai atuar de acordo com o que você realmente acredita, não com o que você diz que acredita. Eu acho que está lá, está marcado lá dentro de você o que, as suas atitudes. E na hora da decisão mesmo, na hora de tomar a decisão, tomar uma atitude ou outra, a gente age de acordo com o que a gente acredita, não de acordo com o que a gente está informado. Então, são os nossos atos. É o falar e o fazer. É completamente diferente. A pessoa fala, não faz. É difícil generalizar isso, o que cada um acredita. Depende do estado evolutivo de cada um, o que cada um vai... A construção que cada espírito fez, né? Independente de ser ateu, falar que é ateu, que é de tal religião, cada um vai desencarnar de uma forma diferente, vai encontrar a realidade de uma forma diferente. E independente do que a gente taxe que é o certo e tal, a verdade é uma só e a gente vai ter que se submeter a ela, né? A verdade de Deus, da harmonia da criação, isso a gente ainda não compreende, a gente compreende uma fração, né? Só que ela é inexorável, ela, independendo do que a gente acha, ela está aí, ela é maior do que nós. O Espiritismo, a gente tem uma vantagem que os Espíritos estão nos contando como que é, e a gente usa a razão, a lógica para a gente interpretar, para nossa reforma e melhora moral, que é o objetivo maior. Então, a pessoa pode ser boa, né? Acreditar ou não, isso, o véu vai cair, né? O véu de todas as ilusões nossas vai cair, né? Do ateu, ou do católico ortodoxo, de qualquer que seja, ou nós mesmos, né? A gente cria uma teia de ilusões na nossa vida que a gente sabe que cai. A gente tem que estar sempre buscando. Quem está buscando, seguindo o conselho de Jesus, né? Seguindo os passos de Jesus, ele vai se despir dessas ilusões, vai caminhar mais leve, com o espírito mais leve. Porque essas criações são muito fortes, né? São fruto ainda da nossa imperfeição moral, do nosso egoísmo, né? Dos nossos vícios, que todos temos. Vamos lá? Vamos seguir? Então, com relação ao culto religioso, né? Nos homens mais primitivos e nos homens mais adiantados. Agora vamos falar da fé religiosa. Aqui nós estamos falando aspectos aí do culto da religião, tá? Para completar o capítulo. Lê para nós. Capítulo 19, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação,
assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Em assentamento no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante futuro, porque nada tem a temer no progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com razão. Olha só. Se ela é baseada na verdade, né, na busca da verdade, ela não tem nada que possa obscurecê-lo. E essa explicação do Evangelho segundo o Espiritismo diferencia a fé cega, que as religiões tentam impor, e muitos têm, porque já tem um espírito mais elevado e acreditam. Só que ela, quando ela é superficial, ela entra em conflito com a razão, né? E acaba desmoronando. E ela não... Por isso esse embate entre ciência e religião, né? Algumas religiões, né, indo contra a ciência, apesar de todo o progresso da ciência, né, se negam a negar. Tem escolas ainda que ensinam que o mundo foi criado conforme a Bíblia, né? Aqui no Brasil? Foi criado... Tem algumas escolas ligadas ao Opus Dei que fazem dessa forma. Pouquíssimas, mas existem. São Paulo tem algumas, eu já ouvi falar. Então, gente, a fé... O que nós buscamos com a fé aqui no Espiritismo? É a fé baseada na razão, né? É a fé que não entra em conflito com a ciência, com a filosofia, porque o Espiritismo ele busca integrar o conhecimento humano. O conhecimento... E ele fala que o conhecimento, não existe o conhecimento em só uma área, em só uma asa, em só um ramo da árvore. O conhecimento integral, ele tem que englobar o todo. Englobar o aspecto moral, o científico, o filosófico e o religioso. Só que ainda a gente está aprendendo nesses ramos, né? Então, às vezes vai para um caminho, não é muito bem por aí. Mas não adianta você querer desenvolver só num galho. Você tem que desenvolver em todos os aspectos. Aqui, ó. O que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Então, o que é verdadeiro não se apaga. E aqui, ó. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. É ou não é, né? Fanatismo, né? Isso tem muito. A minha religião que é a certa. É certo falar só o espiritismo que é o correto. Mas a gente tem que evitar ali o fanatismo, né? Ele... Pode entrar em polêmica também, né? Sobre a minha religião, a sua religião. Por isso que ele não é considerado uma religião, né? Nesse aspecto ele engloba mais.
é o mais correto? Para nós aqui acreditamos que sim, mas acreditamos também que nós estamos aprendendo em todos esses aspectos, no científico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que menos sabe, né? Que a gente está só tateando aí. Só sei que nada Isso tem que nos incomodar. Se a gente saber que nada sabe e ficar por isso mesmo, pelo amor de Deus, tem que nos incomodar, tem que buscar. Tem que ter alguma fonte que você corra talvez. Agora a gente vê isso muito nas religiões, né? Mas a gente tem que respeitar, né? Porque é a limitação de cada um. Né? O seu dono da verdade. A minha é a certa, o seu inimigo. Né? O próprio espiritismo sofre muito preconceito. Só que é uma busca individual, né? Nós não estamos aqui levantando a bandeira. Nós não temos que ter coragem de defender a verdade, defender aquilo que acreditamos, o que é certo. Mas nós não estamos levantando a bandeira do espiritismo e pregando. Né? É diferente. O espiritismo é a busca de cada um. E isso é que acaba atraindo as pessoas. Eu acho que alimenta muito, né? Alimenta muitas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela se recorda, ela estava meio perdida aí, doido ela vinha aqui, tal. Quando ela estava em casa, eu fiquei muito feliz porque ela foi levada, né, através de um psiquiatra, a fazer um atendimento voluntário lá no Hospital André Luiz. Está assim encantada com a doutrina e foi falar que ela pensava na doutrina outra coisa. Eu falei, eu tentava explicar. A pessoa prova e a pessoa tem que sentir. É a necessidade, né? É o momento certo da pessoa se abrir, né, também para procurar. Né? Mas a gente tem que respeitar, né? Meus pais, por exemplo, são católicos fervorosos, né? Para eles é um absurdo, mas eu respeito, não entro em conflito. E muitas pessoas boas, né? São assim. Ô, Leandro, porque até mesmo também Jesus, ele não falou eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou cristão. Né? Hã? Jesus foi judeu. Uai, mas não quer dizer. E ainda falava, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Se você pegasse as pregações de Jesus, ele pegava o Velho Testamento e pregava em cima do Velho Testamento. Ele abriu o Velho Testamento. Você pega aquele livro de Jesus no lar, é só a passagem de Jesus, pegando as escrituras e explicando as escrituras do jeito que elas têm que ser vividas. Porque Moisés foi um revelador de verdades divinas. E Jesus veio consolidar essas verdades, principalmente dos 10 mandamentos mesmo. Porque depois vieram as leis posteriores que foram mais moldadas dentro desse aspecto humana mesmo, né? Foram criadas por homens e cheio das imperfeições humanas. A primeira parte, essa primeira parte que Jesus até ratifica, né? Quais são os mandamentos? Ele fala os 10 mandamentos. Né? Ele não fala das leis mosaicas posteriores, né? E o que é verdadeiro, né, se mantém. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele veio trazer a verdade, ele não veio trazer... Ele não criou o cristianismo. O cristianismo foram seguidores dele. Criou o cristianismo, sim, né? Mas a religião católica, apostólica romana, ele não criou. Né? Uma criação humana. Gente, é o último slide. Vamos fechar. Sabedoria integral. Deixa eu ler esse então, para a gente ficar mais fácil. Tá menorzinho. Sabedoria integral e ordem inviolável. Na verdade, acabou o capítulo. Esse trecho eu peguei que eu achei que traz uma reflexão bem interessante, né? No livro Emmanuel, no capítulo 4, que faz parte da biografia do capítulo.
Cabe-nos, pois, a nós, que depois da morte já não encontramos nenhum ponto de dúvida, exclamar para os que creem e esperam: ó irmãos nossos que confiais na providência divina dentro da escuridão do mundo, do portal de claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo como sopro poderoso de verdades. A morte não existe e o espírito é a única realidade imutável da existência. A morte, todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos, com as suas glórias reduzidas a um punhado de cinzas, mas dentro do universo 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos destinos. Na terra ou no espaço, unamos os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque acima das coisas transitórias do mundo há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Então, acima de tudo, tem essa ordem inviolável, essa sabedoria integral, e o resto é transitório, de acordo com a nossa evolução. Tudo vai virar pó à medida que formos. Essa mensagem é bem legal, né? Essa que você falou que você queria ler no final? Na verdade, eu queria ler também a do livro, né? Nos Círculos da Fé. Mas acho que não vai dar tempo, não? Quantas horas? 10h06. Vamos encerrar. A gente encerrou o estudo. E qualquer coisa, antes, já inicia o próximo estudo, a gente lê e inicia. Né? Acho que, e o tema já ficou por isso aí. Né? Introdução do módulo. E vamos lá, gente. Alguém quer fazer a prece pra gente? Começa, amado, querido Jesus. Estamos aqui, Senhor, quero agradecer por todo esse recurso que nos foi enviado, pelo nosso companheiro que também serviu de instrumento para trazer esse crescimento até nós. Queremos agradecer, Senhor, por todos aqueles que estiveram presentes, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor, ter aproveitado um pouco para a nossa vida, para a nossa caminhada, que nós possamos, através dessas palavras, mudar um pouco o nosso modo de pensar, de enxergar o outro, e podermos procurar na nossa caminhada, o lugar certo, as ações corretas, para que possamos viver da melhor forma possível, junto às leis de Deus. Queremos agradecer por esta casa, queremos pedir por todos aqueles companheiros de luta que estão sofrendo pelas coisas materiais, pelas crianças, pelos pais que se perderam, e temos certeza, Jesus, que a vossa misericórdia está presente, amparando a todos, amparando as famílias, e para todos vai haver um ponto de esclarecimento, um ponto de confirmação, um ponto de alegria por estar dando um passo à frente. E é com essa prece de Jesus que nós pedimos permissão para interromper o plano físico do nosso estudo dessa manhã, e queremos pedir, Senhor, que fique conosco todos os dias. Assim seja.